Boa noite. Boa noite. Nas ruas da França, multidão condena ato terrorista contra jornal de humor. O ataque massacrou a redação do Charlie Hebdo, que fazia caricaturas de Maomé. 12 pessoas foram assassinadas. Tudo indica que os terroristas são fundamentalistas islâmicos. A comunidade internacional condena o ataque. Dilma realça que a ação foi contra a liberdade de imprensa. Em São Paulo, condomínios usam bônus obtido com economia de água para realizar melhorias. E lojas de material de construção fazem promoções para recuperar vendas. Terror no coração de Paris. Fundamentalistas islâmicos fortemente armados invadem a redação de uma importante publicação satírica da França e matam 12 pessoas. 10 vítimas eram jornalistas e cartunistas renomados, além de 2 policiais. Mais 8 pessoas ficaram feridas, 4 delas com gravidade. Os terroristas ainda não foram capturados. Imagens feitas por vizinhos e por jornalistas num prédio próximo registram parte dos 5 minutos de ação dos terroristas. Une arme automatique. Couchez-vous! Na rua em frente ao prédio da revista Charlie Hebdo, os homens encapuzados e armados com metralhadoras Kalashnikov atiram no policial caído. E com calma vão para o carro, onde aparentemente um terceiro terrorista aguardava com o motor ligado. O veículo foi encontrado abandonado numa rua da zona norte de Paris. O ataque aconteceu às 11h30 da manhã, horário local. Os terroristas invadiram a redação quando acontecia a reunião semanal de pauta. Mandaram que as pessoas se identificassem e começaram a execução. Os cartunistas mais conhecidos da França foram fuzilados. O mestre Georges Wolinski, francês de origem tunisiana, de 80 anos, que influenciou cartunistas do mundo todo. Jean Cabou, Bernard Tignot, Stéphane Charbonnier, conhecido como Sharp, diretor da redação. Os extremistas gritavam em árabe que iriam vingar o profeta Maomé. O jornal estava sob proteção policial porque era considerado alvo de extremistas. Em novembro de 2011, a redação foi atacada com uma bomba, após ter reproduzido caricaturas de uma publicação da Noruega sobre o profeta Maomé. Hoje, antes do atentado, a revista havia tuitado uma charge sobre o líder do Estado Islâmico. O governo francês determinou alerta máximo em todo o território. Meios de transporte, lojas, monumentos, museus, locais de cultos religiosos e sedes de outros veículos de imprensa estão sob vigilância intensa, com a ajuda do Exército. O presidente francês François Hollande prometeu perseguir, deter e julgar os terroristas. Foi instalado um gabinete de crise para lidar com a situação. Ato vil e covarde, revoltante, barbárie, ataque à liberdade de expressão. A comunidade internacional expressou a condenação ao atentado em Paris. Em comunicado, a presidente Dilma Rousseff disse que esse ato de barbárie, além das lastimáveis perdas humanas, é um inaceitável ataque a um valor fundamental das sociedades democráticas, a liberdade de imprensa. Uma das declarações mais marcantes é do escritor britânico de origem indiana, Salman Rushdie, autor do livro Versos Satânicos, e que já foi ameaçado de morte pelos fundamentalistas. Religião, uma forma medieval de irracionalidade, quando combinada com armamento moderno,
torna-se uma ameaça real às nossas liberdades. Esse totalitarismo religioso causou uma mutação mortal no coração do Islã e nós vemos as trágicas consequências em Paris. Eu apoio o Charlie Hebdo, como todos devemos apoiar para defender a arte da sátira, que sempre foi uma força pela liberdade e contra a tirania, desonestidade e estupidez. Respeito pela religião tornou-se um código para medo da religião. Religiões, como outras ideias, merecem críticas, sátira e, sim, nosso destemido desrespeito. E ainda nesta edição, você terá mais informações sobre o atentado que chocou a França. Um incêndio atingiu hoje uma fábrica de travesseiros e colchões na Penha, zona leste de São Paulo. De acordo com os bombeiros, 2 pessoas ficaram levemente feridas. Ainda não há informações sobre o que teria causado o fogo. O incêndio começou por volta de 1h30 da tarde. Funcionários tentaram combater o fogo, mas as chamas se alastraram rapidamente, já que o material usado na fabricação de travesseiros é altamente inflamável. Infelizmente, 2 funcionários, por excesso de fumaça, acabaram inalando um pouco dessa fumaça. Foram atendidos inicialmente aqui pelas unidades de resgate, onde receberam oxigênio e foram conduzidos para o PS Tatuapé. 30 viaturas do Corpo de Bombeiros trabalharam por cerca de 1 hora no combate às chamas. Como o telhado é de zinco, aquilo acaba fazendo um fechamento da estrutura e a fumaça não sai. Então fica ali confinado, então isso atrapalhou os trabalhos. Fica muito quente e difícil combater. Engenheiros da prefeitura estiveram nos imóveis vizinhos para avaliar a necessidade de interdição. Mateus e mais 7 pessoas moram ao lado da fábrica e tiveram que sair às pressas de casa. Por volta da 1h30, eu cheguei e meu primo me avisou que estava com um cheiro de queimado. A gente achou que era a panela que estava no fogo, quando a gente deparou com o fogo da fábrica no nosso muro. Aí a gente retirou as crianças menores da casa, tiramos os botijões de gás e fomos para o outro lado da rua. Só que aí começou as explosões. Aí eu entrei só para tentar salvar a televisão, as coisas que mais dava de valor que dava para carregar, né? Mas ainda queimei o pé porque estava super quente o chão, as paredes. Esta não é a primeira vez que esta mesma fábrica pega fogo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um incêndio foi registrado há cerca de 7 anos. Desta vez, o incêndio começou no local onde fica o estoque da fábrica, uma área de cerca de 900 metros quadrados, que ficou completamente destruída. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o local não possui atualmente o auto de vistoria dos bombeiros. Para o tenente-coronel, a determinação do fechamento da fábrica ainda depende de uma avaliação do histórico da empresa e do laudo da perícia. Por ter já a repetência desses incidentes, obviamente isso tem que ser olhado, né, com um carinho especial. Mais um caixa eletrônico é alvo de bandidos em São Paulo. Dessa vez, a ação aconteceu na Avenida Dona Belmira Marim, na Zona Sul, e acabou em tiroteio. Os criminosos quebraram a porta de entrada da agência bancária e forçaram a outra entrada que dava acesso ao cofre. A equipe da Polícia Militar, que patrulhava a região, percebeu a movimentação e conseguiu evitar o roubo. Foi então que começou uma intensa troca de tiros e um veículo que trafegava pelo local colidiu com o carro dos PMs. A avenida chegou a ficar bloqueada, mas foi liberada no fim da manhã. Prefeitura de São Paulo divulga a padronização das sacolinhas plásticas que podem ser usadas no comércio e nos supermercados. De acordo com a Prefeitura, as sacolinhas usadas atualmente devem parar de serem distribuídas até o dia 5 de fevereiro. Elas serão substituídas por um modelo padrão, fabricado com material de origem vegetal, que, segundo o governo municipal, é mais resistente e tem maior capacidade de armazenamento. Elas serão da cor verde e só poderão ser usadas pela população para colocação de lixo reciclável, o que, segundo a Prefeitura, ajudará no trabalho da coleta seletiva. Ela usa o saco de supermercado para levar as compras e depois para depositar as embalagens no dia que o caminhão da coleta seletiva passa. Aí esse caminhão vai para a central manual ou mecanizada e a sacola é reutilizada junto com as embalagens
depositadas. Apesar da nova regra, a Prefeitura não esclareceu como será feita a fiscalização. Os mercados que irão decidir se vão cobrar pelas novas sacolinhas. A polêmica começou no final de 2011, quando a Prefeitura determinou o fim da distribuição das sacolinhas. A partir daí, houve uma guerra de liminares da Justiça entre o governo municipal e a indústria plástica. Em novembro do ano passado, o Tribunal de Justiça de São Paulo declarou a constitucionalidade da lei. Setor de materiais de construção espera recuperar a queda nas vendas em 2014, que foi influenciada pela retração do mercado imobiliário. Em busca de clientes, muitas lojas já começaram o ano com promoções. Já são 3 meses de obra na reforma do apartamento. A intenção do casal era a de se mudar bem antes. Passar o Natal aqui, né? Só que teve um atraso de 1 mês, mas não foi por material, foi realmente mão de obra, né? Por conta das festas, a gente teve muita dificuldade de continuar. A obra está na fase de acabamento. Faltam piso, alguns metais e as tintas, que eles deixaram para comprar agora em janeiro. Sempre tive na cabeça que até o final do ano eles tentavam fazer os saldões para acabar o ano. Mas eu acho que muita coisa sobra e muda de coleção, coisas desse tipo. Muda de tendência, que eles falam, né? Que sempre, 2015 tem novas cores. Pode ser que as cores existentes, que sobraram, coisas desse tipo, talvez tenham em promoção. Não tenho exatamente certeza disso, mas com certeza pode ser uma possibilidade. Você quer aproveitar isso? Com certeza. Material de construção é o que o paulistano mais pretende comprar em janeiro, atrás apenas de roupas e viagens. É o que diz uma pesquisa de intenção de compra da Fundação Instituto de Administração da USP. O cenário não reflete uma retomada das vendas. Para os especialistas, o consumidor é movido pelas liquidações de início de ano. Para o comércio, em tempo de vendas em baixa, é um jeito de atrair o consumidor que já gastou no fim do ano, mas fica tentado com as promoções. Esta loja anuncia os produtos que acabaram de entrar em oferta. No setor de esquadrias, dá para encontrar veneziana com mais de R$200 de desconto. Para alguns tipos de revestimento, o preço recuou 20%, 30%. Já o misturador para torneiras está quase 70% mais barato. Paulo procurava uma ducha e encontrou. Tinha procurado por volta de 130, 140 e hoje está por R$102. Vale a pena levar? Sem dúvida nenhuma. Faz parte, né? Dar uma melhorada, amenizar um pouco o calor, né? Mas nem todo mundo teve a mesma sorte. A gente está procurando tinta, né? Então não deu. Ao mesmo preço do ano passado? Com certeza. Promoção, não. Coisa que chama atenção, falando, então vamos se empolgar, vamos pintar a sala, o quarto, não. Vai só a salinha. Só o que estava previsto mesmo. Só o que estava previsto, o resto não vai ter que esperar. Pode ser que tenha alguma coisa que está entrando em linha, então a linha anterior esteja com preço bom. Você vai procurar? Vou, com certeza. A crise de abastecimento em São Paulo tem feito com que muitos paulistanos revejam sua relação com o consumo de água. Condomínios de São Paulo que conseguiram atingir a meta de economia da Sabesp estão revertendo o bônus em melhorias para os moradores. Há 3 anos, bem antes da crise hídrica atingir o estado de São Paulo, Elizabeth adotou o sistema de medição individual do consumo de água no prédio onde é síndica há 22 anos, na zona norte da capital. Em 2008, antes do sistema, o condomínio gastava mais de R$6 mil por mês com a conta de água. Com o novo método, a redução foi de mais de R$1.000. Esse valor, essa diferença, foi aplicada em diversas benfeitorias para o condomínio, sem necessidade de rateios extras. Com a crise, a economia foi ainda maior. A conta de novembro de 2014 não chegou a R$ 4.500. Neste ano, o prédio reduziu 12% do consumo e recebeu cerca de R$ 400 de bônus da Sabesp. Nós estamos dando uma linha de desconto no condomínio. Um pequeno valor que é rateado por todos, mas que incentiva, né, o pessoal a economizar e colaborar, né? No centro de São Paulo, este outro prédio resolveu fazer diferente. A economia de quase R$12 mil acumulados desde junho do ano passado com os bônus da Sabesp rendeu melhorias na estrutura. Nós estamos revertendo na troca de bacias, torneiras, tudo na área comum. Na área comum, eu digo, casa de zelador, sauna,
banheiro dos funcionários, nós estamos reformando. Para incentivar a redução do consumo de água, a Sabesp está distribuindo gratuitamente kits como este, com economizadores de água. A expectativa é distribuir cerca de 6 milhões até o final de fevereiro. São 4 peças plásticas entregues com um informativo que explica a importância de economizar água. Os técnicos da Sabesp entregam os kits durante as visitas mensais de medição, mas não fazem a instalação. Você escolhe a torneira que tem mais pressão de água. Só que tem, mas não precisa ser exatamente da rua. Pode ser da caixa também. A gente está fazendo o possível para fazer, mas só a gente em casa não é o suficiente. Agora, vindo peças, coisas que a gente pode adaptar, eu acho que vai melhorar bastante. E mesmo com a chuva de ontem, os níveis dos 3 principais reservatórios que abastecem a cidade de São Paulo sofreram queda. De acordo com um balanço divulgado pela Sabesp, hoje é o 3º dia consecutivo que o nível do Cantareira tem queda. Hoje, os reservatórios do sistema operam com 6,8% da sua capacidade, número que é 0,1 ponto percentual menor do que o de ontem. No sistema Alto Tietê, o nível também vem caindo consecutivamente. Passou de 11,8% para 11,7%. E o Guarapiranga, apesar de apresentar a melhor situação entre todos, também teve queda e passou de 40% para 39,9% nesta quarta-feira. E o calor continua. Os paulistas estão enfrentando temperaturas altíssimas neste verão. Hoje a máxima chegou aos 34 graus na Baixada Santista, mas a sensação térmica foi de 40 graus. E essa combinação de calor e alta umidade do ar resulta em pancadas de chuva. Agora à tarde, o CGE, o Centro de Gerenciamento de Emergências, alertou para o risco de enchentes em várias regiões da cidade. Vamos ver como fica o tempo amanhã em todo o país e também aqui no estado de São Paulo com Mariana Armentano. Quente e úmido continua predominando na maior parte do país e o tempo fica abafado. E apesar da frente fria já estar se afastando, o alerta para temporais ainda está mantido para toda a região sul do Brasil. Já entre o Rio de Janeiro e o interior do Rio Grande do Norte, uma massa de ar seco garante um dia de sol, muito calor e umidade baixa. Em alguns municípios de Minas e da Bahia, a umidade já está abaixo dos 30%. E essa situação só deve piorar nos próximos dias. Amanhã a máxima alcança os 30 graus em Recife, 33 em Vitória e 36 graus no Rio de Janeiro. Aqui no estado de São Paulo, as condições típicas de verão continuam. Muito sol, calor, aumento de nuvens à tarde e pancadas de chuva que podem ser fortes em alguns momentos. A máxima amanhã vai ficar em torno dos 34 graus em Presidente Bernardes e em Araçatuba, 35 graus na região de Araraquara e na faixa leste vai fazer 34 graus em São José dos Campos e 36 nas cidades do litoral. E é bom se proteger bem do sol, porque os índices de raios ultravioleta estão em níveis altíssimos. Aqui na capital, amanhã, mínima de 22 e máxima à tarde de 33 graus, ainda com chances de chuva forte. Na sexta-feira, 32 graus. E o final de semana promete ser de muito calor. Máxima de 33 graus no sábado, com previsão de chuvas isoladas. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, publicou nesta quarta-feira a prorrogação oficial do prazo para a substituição dos extintores dos veículos para o tipo ABC. De acordo com o Diário Oficial da União, os motoristas que rodarem sem o extintor novo vão poder ser multados a partir de 1º de abril. A suspensão da multa ocorreu após proprietários de veículos relatarem dificuldades para encontrar o equipamento em diversas regiões do país. A exigência entrou em vigor em 1º de janeiro, mas a corrida para trocar o extintor no final do ano provocou a falta do produto. Diante disso, o Ministério das Cidades decidiu adiar a aplicação das multas por 90 dias. A partir de 1º de abril, o descumprimento da norma vai resultar em multa de R$ 127,69, 5 pontos na carteira de habilitação e retenção do veículo para regularização. O modelo exigido agora pela lei é chamado de ABC, porque controla incêndio produzido por diversos tipos de materiais. Ele começou a equipar carros fabricados a partir de 2005.
Crise na Santa Casa de São Paulo. Empresa Logimed, que presta serviços e fornece remédios, rompe contrato com a instituição. Segundo a empresa, o rompimento acontece pela impossibilidade da Santa Casa de honrar os pagamentos junto à fornecedora. Só a Logimed, a Santa Casa, deve 79 milhões de reais. A Santa Casa informou que irá administrar internamente todas as atividades que eram de responsabilidade da empresa terceirizada. A dívida da Santa Casa é de mais de 770 milhões de reais. Em julho, o pronto-socorro central chegou a ser fechado devido à falta de dinheiro para comprar remédios e materiais. O fechamento gerou uma crise entre o governo estadual, o Ministério da Saúde e os administradores da instituição. A Santa Casa passa por uma auditoria que já flagrou irregularidades em diversos setores. Muitos pais mantêm uma antiga tradição e ainda contam lendas às crianças quando um dente de leite cai. Mas há quem veja neste momento a possibilidade de cuidar dos filhos no futuro. É cada vez maior o número de pessoas que preferem enviar os dentes dos pequenos para avançados centros clínicos. Lá, as células-tronco são congeladas com a intenção de que, no futuro, doenças atualmente sem cura possam ser tratadas. A Carol tá banguelinha e achou o máximo que aconteceu quando o dente dela caiu. Quando eu fui dormir, eu coloquei debaixo do travesseiro e o dia daí tinha uma moeda no saquinho. Em vez da fada do dente pegar o dente e levar embora e colocar uma moeda, ela não faz isso. Ela pega o dente, vê ele, depois coloca lá de novo, faz uma mágica no travesseiro, ele se transforma numa moeda. Essa fada que se cuide. A Carol até que gostou da mágica, só que ela quer mais. Agora que vai ter mais dente pra cair, o que você espera que a fada do dente traga? Um dinheirinho daquele de papel. E também moeda. A mãe da Carol também curtiu a história da fada do dente quando criança e acha saudável um tratamento lúdico nessa fase. Ela se sente super bem, sabendo que ela recebeu uma visita de alguém tão encantadora que lembrou dela. Então, para ela, foi ótimo, assim, essa brincadeira da fada. A fantasia da fada, que leva o dente e deixa o dinheiro, e outras lendas do tipo marcaram gerações e ainda marcam. Mas, em nome da saúde dos filhos, alguns pais começaram a tratar o assunto com o viés da ciência e trazem o dente de leite para centros clínicos como este aqui em São Paulo. Aqui é congelado o material genético com células-tronco. E essas células podem, no futuro, ajudar a tratar doenças que hoje ainda não têm cura. Segundo pesquisas no mundo todo, as células-tronco, presentes também no cordão umbilical, têm a capacidade de se transformar em outros tipos de células, como as do coração, dos músculos, dos ossos, nervos e inclusive do cérebro, o que traz esperança para o tratamento de problemas como Alzheimer, Parkinson e esclerose múltipla. É um material muito precioso para ser descartado, jogado no lixo ou dado para a fada do dente. Basta apenas um dente para guardar o material necessário e que pode ser usado por toda a família. A vantagem do dente de leite é que quanto mais jovem, as células-tronco são em maior quantidade e têm mais qualidade. Depois que o dente cai, é preciso deixá-lo em uma solução especial por no máximo 72 horas até levar o material para o laboratório. Aqui, a polpa do dente, que é a parte viva, é isolada. As células-tronco são extraídas e vão para um potente congelador. O procedimento custa em torno de R$2.000 e a manutenção anual mais 400. Há 2 anos, nós tínhamos 3 bancos no mundo. Hoje já são mais de 20, em cima de células-tronco de polpa dentária, mostrando a importância desse material que era desprezado. Richard, holandês que vive no Brasil há 12 anos, não sabia dessa possibilidade. A dentista da família comentou sobre o assunto quando o filho dele iria perder o último dente de leite aos 10 anos de idade. A aposta na evolução das pesquisas fez Richard investir na ideia. Um adicional e quem sabe que você pode usar isso no futuro. Espero que não, mas em caso nós temos ainda mais uma opção para escolher.
O deputado federal Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, favorito na disputa à presidência da Câmara, é um dos citados na Operação Lava Jato da Polícia Federal. As informações são do jornal Folha de São Paulo. De acordo com a publicação, investigadores que atuam no caso disseram que Cunha é suspeito de ter recebido dinheiro do esquema por meio do policial federal Jaime Alves de Oliveira Filho, conhecido como Careca. Ele atuaria como um dos funcionários do doleiro Alberto Youssef. Segundo a Folha de São Paulo, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, deve pedir a abertura de inquéritos e apresentar denúncias contra os envolvidos no esquema, que tem foro privilegiado na primeira semana de fevereiro, quando forem reabertos os trabalhos no Supremo. Por meio de sua conta pessoal no Twitter, Eduardo Cunha negou envolvimento com o esquema de lavagem de dinheiro e pagamentos de propina operado por Youssef. Ele atribuiu a denúncia a uma suposta tentativa política de atacar sua candidatura à presidência da Câmara. O ministro das Cidades e ex-prefeito paulistano Gilberto Kassab vem a São Paulo e garante que possíveis cortes no orçamento federal não vão afetar os projetos em andamento. Pela manhã, Kassab encontrou o governador Geraldo Alckmin do PSDB. Alckmin pediu a inclusão no PAC da interligação das represas do Jaguari, na bacia do Paraíba do Sul, com Atibainha, no Cantareira. A obra vai ajudar a conter a crise hídrica no estado. Alckmin e Kassab destacaram o contato das equipes técnicas do governo estadual e do Ministério para garantir a continuidade dos projetos no estado. Uma reunião de trabalho muito proveitosa. Nós temos várias parcerias, convênios, ações conjuntas em todas essas áreas. Então foi uma reunião de trabalho muito positiva. À tarde, Kassab se encontrou com o prefeito da capital, o petista Fernando Haddad. Os dois trataram de uma série de obras para a cidade, entre elas drenagem de córregos e ampliação dos corredores de ônibus. Sobre os futuros cortes no orçamento federal, Kassab não demonstrou preocupação. A presidente, nesse início de governo, vai fazer um esforço muito grande para que, havendo cortes, as prioridades não sejam afetadas. Caso sejam afetadas, seja o mínimo possível. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. O ataque ao jornal satírico Charlie Hebdo é um desses fatos que levam o mundo a refletir. 12 mortos, entre eles 4 cartunistas. Desde 2011, quando publicou o charge com o profeta Maomé, o semanário francês estava ameaçado. O atentado em Paris teria sido motivado por ódio religioso ou, no mínimo, para provocar tal ódio. Portanto, um ato com origem e sentido ideológico. O Brasil, cada vez mais mergulhado em ondas de ódio ideológico, tem reflexões a fazer. O Estado brasileiro é oficialmente laico. O Estado, que é o dono dos espaços de radiodifusão há décadas, apenas assiste à escalada de intolerância religiosa. Há anos, terreiros são atacados e o candomblé é agredido em alguns espaços na TV e rádio. Em 2014, terreiros foram alvo de atentados, por exemplo, na Bahia e no Rio de Janeiro. E os ódios são variados. O Brasil é campeão mundial no assassinato de homossexuais. Em 2013, foram 302 assassinatos. Até setembro passado, outros 218. Isso diante da complacência com tipos notoriamente pregadores de ódio aos homossexuais. E não apenas. Nas redes sociais, acoitados pelo anonimato covarde aos que pregam a morte a quem critique seu líder político, o Jair. A quem fascistas tratam por um de seus sobrenomes, Messias. O que não faltou durante a campanha eleitoral e sobra desde então é generalizado ódio ideológico, político, partidário. De uns que enxergam a oposição como inimigo a ser exterminado, ou dos que confundem a resistência a ditaduras com o que chamam de terrorismo, e isso ao mesmo tempo em que clamam por outra ditadura. Essa é uma gente que não sabe, a propósito da França, que franceses veem de Gaulle como grande líder no século XX, por de Gaulle ter comandado a resistência a um regime ilegal durante a Segunda Guerra. Por aqui, fosse no embalo dessa ignorância e burrice, de Gaulle seria chamado de terrorista. Boa noite. Chuva provoca transtornos em São Paulo. A Zona Leste foi a mais atingida. A repórter Karina Zasnikoff está na Penha e tem mais informações. Karina?
Gabriel, olha, realmente aqui na região da Penha, a chuva começou às 4h30 da tarde, foi uma chuva bastante forte, chegou a chover até granizo aqui na região e o córrego Ticoatira, que fica aqui na Penha, transbordou. Esta avenida que a gente está aqui, a Avenida Governador Carvalho Pinto, chegou a ficar completamente alagada. Agora há pouco, há cerca de 10 minutos, que a água começou a escoar e os carros começaram a passar, mas realmente uma situação forte. Só para vocês terem uma ideia, aqui nesse clube que fica ao lado, a gente consegue ver por essas marcas a altura que a água chegou. E dentro desse centro esportivo Ticoatira, olha só, o campo de futebol está mais parecendo uma piscina, está completamente alagado. Os moradores dizem aqui que toda vez que a chuva é muito forte por aqui, o parque fica completamente alagado. Essa situação agora da Penha, que continua, segundo o CGE, em alerta para chuvas e alagamento. Nesse momento, uma garoa um pouco mais fina aqui na região da Penha, na Zona Leste, mas ainda há de se ter atenção, de acordo com o CGE, regiões de Ferraz de Vasconcelos e Poá ainda podem ter chuvas nesta noite. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Karina. E o ano começou com o fim da redução da alíquota do IPI. Por enquanto, muitas lojas vão manter os preços antigos dos carros que estão em estoque, a fim de impulsionar as vendas. Com entrada de 50%, taxa zero no financiamento. A promoção do mês passado continua em janeiro para compensar a volta do IPI. Para o carro popular 1.0, a alíquota, que era de 3%, voltou para 7%. Para os carros com motor flex, a alíquota sobe de 9% para 11%. Os movidos só a gasolina pagavam 10% de IPI e agora voltam a pagar 13%. Para os carros com motor maior que 2.0, como não houve desconto, a alíquota permanece em 18% para os flex e 25% no caso dos movidos a gasolina. O desconto no imposto durou mais de 2 anos e meio. E mesmo com a volta do valor integral desde o dia 1º, o preço do carro zero ainda não subiu nas concessionárias. Esta reforçou o estoque em dezembro para aproveitar o IPI reduzido, que continua valendo para os clientes. Depois aumenta quanto, em média? Em média, 3%, depende da motorização e combustível. Mas alguns carros aumentaram mais, né? Carro popular 1.0, o aumento é um pouco maior, para 4%. Qual a sua expectativa, depois que acabar o estoque, quando o IPI voltar ao que era? Aí depende muito da montadora. Se ela continuar fazendo essas promoções com taxas, provavelmente, creio que não vai atrapalhar muito em vendas. Daniel procura um modelo flex com motor turbo. Fez a conta e descobriu que pode economizar R$ 1.500 se apressar a compra. Tendo em vista que eles têm ainda no estoque, podem passar pelo preço antigo, né, digamos assim, sem o IPI aumentado, acho que é uma boa oportunidade. Bovespa fecha em alta pelo segundo dia consecutivo. O Ibovespa, principal indicador da Bolsa Paulista, subiu 3,05 pontos percentual, aos 49.462 pontos. A alta foi puxada pelos papéis da CSN, da Uzi Minas e da Vale. Já o dólar ficou estável e fechou o dia cotado a R$ 2,70. Segundo analistas, o mercado recebeu de forma positiva a notícia de que a equipe econômica vai anunciar cortes no orçamento. Captação da poupança em 2014 tem o pior resultado dos últimos 3 anos. Segundo o Banco Central, no ano passado, os depósitos na mais tradicional modalidade de investimento no Brasil superaram saques em 24 bilhões de reais. Este valor é 66% menor do registrado em 2013. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. No ano passado, como a gente acabou de ver, os depósitos na caderneta de poupança aumentaram 24 bilhões de reais. Quer dizer, a diferença entre o que entrou e saiu das cadernetas foi esse o saldo. Em 2013, o saldo havia sido de 71 bilhões de reais. Quer dizer, os depósitos na poupança caíram 66% de 2013 para 2014. Não deixa de ser um resumo do ano que passou. A renda das pessoas cresceu mais devagar. Menos gente passou a ter emprego. A inflação foi relativamente alta e muito brasileiro ainda estava endividado. Sobrou menos dinheiro para poupar, nas cadernetas ou em qualquer outra aplicação. O dinheiro nos fundos de investimento cresceu pouco também.
Outro resumo do ano que passou são as primeiras demissões mais extensas da indústria automobilística, como as que já aconteceram na Mercedes e na Volkswagen. No ano passado, a queda nas vendas totais de carros foi a maior em uma década. O número de veículos vendidos caiu mais de 7%. Infelizmente, essa fraqueza da economia ainda vai piorar, antes de começar a volta por cima. O primeiro trimestre deste ano deve ser muito fraco, o pior dos últimos 3 anos, pelo menos. A partir de março e até talvez a metade do ano, vai haver algum tumulto nas finanças mundiais, com a alta de juros dos Estados Unidos, o que deve provocar nervosismo por aqui também, com alta do dólar e redução da confiança econômica, o que não vai ajudar nada a atividade produtiva por aqui. De boa notícia é que até agora o governo parece ter a intenção de corrigir algumas das bobagens que fez o mais rápido possível. Pelo menos é isso que tem dito o novo ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Se, além de prometer começar a tomar as medidas sensatas que tem anunciado, o governo pode contribuir para que pelo menos volte a confiança de que o país vai entrar nos trilhos outra vez. Se fizer tudo certinho, se cumprir o que tem prometido, a economia pode começar a melhorar na segunda metade do ano. Vamos torcer pelo bem dos nossos empregos e empresas. Boa noite. Voltamos a falar sobre o ataque terrorista em Paris. Amanhã será Dia Nacional de Luto na França. O presidente François Hollande pediu um momento de reflexão e disse que as bandeiras do país vão ficar a meio mastro por 3 dias. Manifestações de solidariedade com a França e com a revista Charlie Hebdo acontecem em várias cidades europeias, incluindo Roma, Berlim e Barcelona. Na Praça da República, em Paris, cerca de 35 mil pessoas prestam homenagem aos cartunistas e policiais executados no ataque. Os manifestantes pedem liberdade de imprensa e cantam a frase "Estamos com Charlie". Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Esse ataque sem precedente em Paris chocou o mundo e mobiliza manifestações de solidariedade, pesar e repulsa. Para a entrevista de hoje, o Jornal da Gazeta recebe o cientista político René Ozzi-Cuquier, professor da ESPM de São Paulo. Obrigada, professor. Eu quero começar com a sua leitura nesse ataque de hoje contra uma revista que é tão conhecida exatamente pelo seu perfil, né, de sátira, de crítica. Bom, boa tarde, Maria Lídia. Primeiramente, acho que uma diferencial único desse ataque é o fato de você atacar a imprensa. Isso é muito grave, muito sério, porque nós estamos falando de um ataque a um dos alicerces da democracia, a liberdade de expressão. Não tolerar opiniões diferentes e partir para a instituição central democrática do Ocidente e desse aspecto da tolerância, que é parte da democracia. Então, ao atacar, esse ataque, ao cometer esse ato, você está dando um sinal claro de que você não aceita essa tolerância, você não entende isso. Isso é muito grave para os valores do Ocidente, para os valores democráticos e para que a imprensa continue fazendo o seu trabalho e caminhando no que ela deve fazer. Então, acho que esse é um diferencial. Outro ponto importante é que não foi um ataque parecido com os últimos ataques que nós vimos por aí. Ultimamente, a gente tem visto ataques que a gente chama do lobo solitário, que são indivíduos agindo sozinho, muito mais motivados por ideologia e vontade de cometer alguma coisa sem saber bem o que vão fazer. O que nós vimos hoje foi algo coordenado, organizado e planejado. Estava muito claro a maneira como os terroristas conduziram a operação, as armas que eles portavam, a forma como eles se comportaram em todo aquilo. Estava evidente que foi planejado e provavelmente foram treinados em campos, talvez campos terroristas fora da França. Isso é ainda mais preocupante, porque aí traz um terceiro problema, que é a ideia dessa circulação de cidadãos europeus ou de outras partes do mundo indo para esses campos terroristas, sendo treinados e voltando aos seus países de origem. Agora, o senhor acha que esse atentado pode fortalecer aquela extrema-direita europeia que tem um perfil nitidamente xenófobo? Com certeza, essa discussão está crescendo já dentro da Europa. Esse não é um movimento só da França, mas um movimento europeu. Parte disso está acontecendo
por causa da crise econômica, a crise de identidade que a União Europeia tem, a ideia de você criar um continente unificado com uma identidade supranacional acima das nações, isso tem sido problemático para os europeus e a direita na Europa está ganhando espaço. Essa discussão já fazia parte, né, já era uma parte da discussão pública hoje na França. Com um atentado desse, com certeza, as discussões de imigração, de minoria, vão se tornar centrais na próxima campanha política e no debate social dentro da França. Agora, essa revista Charlie Hebdo fazia uma crítica muito agressiva, usava a sátira como uma arma para o protesto, né, naquilo que eles entendiam como as capas que foram divulgadas mostraram. E não apenas em relação a um líder religioso do Islã, mas também ao Vaticano, a próprias figuras políticas do universo francês. Com esse atentado, a sátira, entendida como essa arma, né, da defesa de valores, a favor da liberdade de expressão, ela pode ficar intimidada, no seu entender? Ela não deveria. Mas pode acontecer, sim, porque as pessoas que estão fazendo isso, né, os profissionais, vão se sentir aterrorizados. E essa é a proposta do terror, amedrontar, trazer medo, mudar o comportamento de uma sociedade. Isso é muito perigoso porque vai nesse cerne da questão democrática, que é a liberdade de expressão. O jornalista tem que poder fazer o seu trabalho, o jornalista ou o cartunista tem que expressar a sua comunicação da forma que ele quiser. O cidadão tem que ter a liberdade de expressão, é um valor da sociedade. Totalmente. Né? Não é só do nosso universo da comunicação. Essa revista, ela contrariou todos os pedidos, inclusive do governo francês, para ela não publicar certas coisas. Não, eles levaram até o fim a ideia da liberdade de expressão, acreditavam nisso e, como você bem colocou, não era direcionado para o mundo islâmico ou muçulmano, mas sim uma coisa que estava mostrando... um instrumento de crítica. Essa semana mesmo, eles colocaram imagens ou fizeram desenhos sobre Jesus, questionando a existência ou não. Então, não é algo direcionado ao Islã, mas sim é uma forma de se expressar. E o Islã tem que aceitar isso como parte dos valores do Ocidente. Agora, a questão do terrorismo, né? A reação de repulsa foi tão grande. Nós estamos vendo, o jornal acabou de mostrar, o Jornal da Gazeta, a manifestação de solidariedade em todo o mundo, lá na França, em Paris, em especial, em outras cidades, nas redes sociais, Je suis Charlie, né? Nous sommes tous Charlie. Né? Então, e tudo isso aparecendo, somos todos, sim, todos, né? Charlie. Essa solidariedade, que é uma coisa que até aquece um pouco a alma diante de um horror desse, pode ser negativa em termos de estar correspondendo exatamente àquilo que o terrorismo quer, que é impressionar o mundo com essa ação tão inesperada e repulsiva? O terrorismo, ele ganha se ele conseguir deixar as pessoas amedrontadas. E esse é o propósito dele. Ele não quer destruir financeiramente, economicamente, matar. Ele só mata, destrói com um único objetivo, aterrorizar. Então, se as pessoas ficarem com medo, não se manifestarem mais, aí sim o terrorismo está ganhando. Eu acho que enquanto existe uma mobilização mundial para mostrar solidariedade, está ótimo. Claro que isso não pode escalar para demandas de violência ou de vingança ou algo desse gênero. Olho por olho. Se a gente não for por esse caminho, tudo bem. Acho que manifestações de apoio algo que é muito essencial para o Ocidente e para a liberdade de expressão é muito positivo, porque manda um recado claro que nós não estamos aterrorizados, essa violência sem sentido não vai mudar os nossos valores e o que nós acreditamos como democracias. A minha última questão, o fulcro que está aí desse fato é a vulnerabilidade da liberdade da expressão ou é a força da luta pela exigência do respeito à liberdade religiosa, na expressão da fé
e nos valores que se tem quando se professa uma fé e se escolhe uma religião? O que é que de fato é aí o fulcro da questão? Acho que do ponto de vista da democracia, o que nós estamos falando é a liberdade de expressão, ela é mais importante do que a religião. A religião é uma questão privada, ela não está envolvida com a esfera pública, ela não pode estar envolvida com a esfera institucional do Estado, ela tem que estar separada. Então a liberdade de expressão, ela está acima da religião dentro da estrutura democrática. Qualquer tipo de ofensa, o Maomé é sagrado para mim, ou isso é sagrado, eu não posso aceitar esse tipo de imagem, a resposta jamais pode ser a morte, a violência absurda e muito menos a censura. Não é por aí. Se alguém fala alguma coisa para nós que vai nos ofender, qual é a resposta? A gente pode falar, olha, não gostei disso, você pode até procurar meios legais para isso. Falar, olha, isso é agressivo, isso é preconceituoso, enfim, você vai achar mecanismos democráticos de lidar com aquilo. O que nós estamos vendo é uma intolerância aos valores mais nobres de tolerância que são os democráticos. Muito obrigada, professor. Obrigado. Uma boa noite. Boa noite. Gabriel. A seguir, Palmeiras apresenta reforço fora dos gramados e anuncia novo diretor de futebol. E a febre das selfies ganha um novo componente. Monopod faz sucesso no comércio popular de São Paulo. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. E hoje foi a vez do Palmeiras se apresentar para a nova temporada. E as novidades não faltam para a torcida palmeirense, né, Celso Cardoso? Estela, na reapresentação, a novidade foi um reforço para atuar fora das 4 linhas. É para a diretoria de futebol. Alexandre Matos, bicampeão com o Cruzeiro, assumiu o cargo e, na primeira entrevista como dirigente palmeirense, já falou sobre reforços e os projetos à frente do clube. No primeiro dia de atividade no Palmeiras, a sala de imprensa estava assim, lotada de jornalistas na espera da apresentação dos reforços para a temporada 2015. E acreditem, o primeiro reforço apresentado não vai entrar em campo com a camisa do Verdão. Alexandre Matos, que depois de um vitorioso trabalho na direção do Cruzeiro, chega para ser o homem forte do departamento de futebol do Verdão. Mas ele não quer ser tratado como estrela. A única promessa que faço é de trabalhar muito. Eu gosto de trabalhar com um jogador bom, com um jogador que seja comprometido, que tenha ambições, que queira ganhar títulos. A consequência de um trabalho bem feito e de uma atuação psicológica, emocional, de saber a grandeza e saber o que representa isso aqui, vai ser a busca incansável por títulos. E a pergunta é, Celso Cardoso, Alexandre Matos pode reerguer o Palmeiras? É difícil você atribuir a um diretor, a um gestor, a responsabilidade maior. Claro que ele tem um papel importante na organização, na contratação de jogadores, mas é um trabalho em conjunto, né? Quer dizer, não adianta você ter um diretor competente se você não tem um técnico competente, se você não tem jogadores competentes, ele acabou de chegar. Quer dizer, com o elenco que já tem. Então, é um trabalho de médio e longo prazo. Acho que o Palmeiras está, pelo menos, agindo com um diretor profissional, que eu acho que esse é o caminho mais correto para o futebol brasileiro, para ter uma gestão mais equilibrada e pautada, repito, em trabalho de médio e longo prazo. Não adianta vender para a torcida que você vai montar um time campeão e em 6 meses isso vai acontecer. Quer dizer, você precisa apostar numa filosofia, contratar os jogadores adequados para cada posição e dar tempo para que o treinador... Porque o Cruzeiro fez esse trabalho. Exatamente, né? Possa realmente tirar o melhor desse time com o tempo e com o entrosamento. Vamos lá para o Rio de Janeiro? O Fluminense também iniciou hoje a temporada 2015 com a reapresentação do grupo. Na sala de imprensa, quem apareceu para conversar com os jornalistas foi o vice de futebol, Mário Bittencourt. E o assunto não poderia ser outro, o destino do meia Dário Conca, que desperta o interesse de Corinthians e São Paulo, entre outros clubes. Começando pelo Fred, pelo que eu entendi das últimas declarações dele, ele segue conosco no ano de 2015, até mesmo de, quem sabe, poder continuar a bela história que ele tem no Fluminense, quem sabe até encerrar a carreira dele aqui. Com relação ao Conca, se o Conca recebeu propostas
de algum clube, te confesso que essas propostas não foram repassadas a nós. Algumas que possam ter sido feitas ao atleta. Sinceramente, não acredito que tenham sido feitas ao atleta, porque se caracterizaria aliciamento. Porque nenhum clube pode falar com um atleta meu sem falar comigo antes dos 6 meses do término do contrato. Está definido o destino de Steven Gerrard, maior ídolo da torcida do Liverpool da Inglaterra. Ele atuará nos Estados Unidos assim que terminar a temporada europeia. Já no Barcelona, hoje foi dia de o técnico Luis Henrique falar sobre o desgaste na relação com o argentino Lionel Messi. A derrota por 1-0 para o Real Sociedad no último domingo gerou uma crise no Barcelona. Os craques Neymar e Messi começaram o jogo no banco de reservas e até um vídeo do brasileiro brincando com La Pulguita após o gol contra de Jordi Alba foi divulgado e gerou um mal-estar entre as principais estrelas do time e o treinador Luis Henrique. O argentino, inclusive, é um confesso opositor da maneira que o técnico arma os jogadores em campo. No entanto, o comandante da equipe azul-y-grená garante que tem um bom relacionamento com todos no elenco. Tenho a mesma relação de princípio de temporada com todos os jogadores da plantilla. Eu tenho o mesmo relacionamento que tive no início da temporada com todos os jogadores. Nada mudou. Nos conhecemos melhor devido ao tempo e talvez tenha melhorado nossa relação por causa disso. Portanto, nesse sentido, nada mudou. Nesse sentido, não há variação. De concreto, a crise no clube catalão fez apenas uma vítima, o diretor de futebol Andoni Zubizarreta e a equipe dele. O próximo compromisso do Barcelona será amanhã contra o Elche, pelas 8as de final da Copa do Rei. Não será uma partida fácil, o nosso rival não vai permitir isso e a situação que estamos não é das mais agradáveis. A que estamos não é a mais agradável para todos. Quem está de casa nova é o meio-campista Steven Gerrard. Depois de 686 jogos e 182 gols pelo Liverpool, o craque se despediu de Anfield Road na última semana. Mas hoje, através do site oficial do clube, o Los Angeles Galaxy confirmou a contratação do jogador para julho. Especula-se que o acordo do meio inglês com o time norte-americano gire em torno do valor de 9 milhões de dólares por 18 meses. É isso por hoje. Muito obrigada, Celso. Boa noite. Até amanhã. E é com você, Gabriel. O monopod, conhecido popularmente como pau de selfie, faz sucesso na região de comércio popular de São Paulo. O aparelho promete ser a sensação do verão. Ele mal chegou ao país e ganhou uma série de divertidos apelidos. O nome dele mesmo é monopod, mas tem pessoal que chega em mim e fala: moço, quanto que tá o pau de selfie? Ou se não, vara de selfie, ou suporte para selfie. Chega na hora que você dá até uma risada na hora quando eles falam, né? Arthur virou fã do equipamento e o utiliza faz um bom tempo. Conheceu o monopod numa viagem que fez pela Europa. E agora ele se transformou num companheiro inseparável nas viagens. Viajo sempre sozinho, assim, e às vezes com um amigo. E a gente sempre fica pedindo para os outros tirarem fotos da gente, né? A gente às vezes não gosta e tal, fica com vergonha de pedir de novo. Então isso aqui é bem prático, porque a gente, né, só apontar assim e aí tira foto do jeito que a gente quer. Pode tirar várias quantas quiser, se não gostou, tirar outra. Nas mãos das celebridades, eles também já são um sucesso. Tem selfie feita com extensor em diversas situações e lugares. De Ronaldo Fenômeno, David Beckham, a time irlandês de rugby. E se o equipamento faz sucesso fora do Brasil, logo ele chega aqui já como uma nova febre. E é claro que já virou mania na rua de comércio popular mais famosa de São Paulo. E os vendedores ambulantes aproveitam a nova onda. Tem gente até sonhando alto, já pensando no sucesso de vendas. A expectativa, cara, é fazer 1 milhão para gastar logo. Na Santa Efigênia, também no centro, o monopod vai ganhando espaço nas lojas. E tem vários modelos, dos mais simples até os que podem ser colocados na água. Os preços aqui variam de 40 a 100 reais. Cada novidade que sai na China e vem para Santa Efigênia, vem para Pajé, vem para o Paraguai, vem para cá e se vende, está vendendo muito. As vendas para Dailton foram tão boas que ficaram apenas 2 no mostruário. Uma nova encomenda foi feita e o que chega, ele garante, vende rapidinho. Tem que encomendar hoje para pegar na terça ou quarta, porque não tem. E é muita procura, todo mundo está querendo comprar.
O grupo de Campinas, que está a passeio em São Paulo, veio equipado. Thaís é a dona do monopod. Se cansou de pedir para os outros tirarem as suas fotos. Às vezes a pessoa não consegue ver o ângulo que você quer. Aí, nesse ponto, dá para bater e agradar depois, né? Porque só depois que a gente volta de viagem que dá para perceber o resultado. E é bom que todo mundo sai na foto também, às vezes não precisa ficar alguém de fora, né? Com certeza. E enquanto fazíamos a reportagem, ela não perdeu a oportunidade de registrar o momento. E uma última notícia: a polícia da França identificou os 3 suspeitos do ataque à revista Charlie Hebdo em Paris. 2 deles seriam irmãos franceses de origem argelina, com idades entre 32 e 34 anos. Eles se chamam Said e Sherif. O sobrenome não foi divulgado. O terceiro suspeito, de 18 anos, é um sem-teto chamado Hamid. Eles ainda não foram capturados. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Eu volto com mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até já. Até amanhã, uma boa noite para você. Hoje, 10h30 da noite, o Todo Seu recebe Calbi Peixoto e Ângela Maria para um musical imperdível.